O IMET emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. Esse alerta está em vigor pelo menos até o próximo domingo, com expectativa inclusive de chegada dessa chuva a partir de hoje, com mais intensidade ao Espírito Santo. Os alertas continuam para hoje e para amanhã principalmente. Mas o que preocupa a gente, e a gente está vendo isso, Juiz de Fora, Ubá, várias cidades do Rio de Janeiro, em São Paulo, é que é muita quantidade de água num período muito curto, E se as cidades estão ou não preparadas para isso. Tem um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que acendeu, é claro, aquele sempre sinal de alerta para os capixabas, onde estão concentrados os pontos de maior vulnerabilidade. E é sobre esse assunto agora que eu vou conversar com a Major Lorena Rezende. Ela é chefe do Departamento de Prevenção da Defesa Civil Estadual. Está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Major Lorena. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, pela sua gentileza. Eu já queria chegar atualizando as condições climáticas de hoje até domingo. Como é que vocês estão em monitoramento aí? A nossa equipe fica de monitoramento aqui 24 horas, 7 dias da semana, fazendo esse acompanhamento das condições do tempo. E para hoje temos a previsão de chuvas mais concentrada aqui no sul e centro-noroeste do estado, região central e noroeste do estado. Para amanhã, essa chuva tende a se deslocar um pouco mais, mas já tranquilizando a população capixaba, não temos previsão de acontecimentos similares, ao que infelizmente temos visto aí em Juiz de Fora e na cidade de Ubá. Então, os alertas reduziram de gravidade? Os nossos alertas são de impacto moderado para as nossas regiões, não teve nenhum alerta de impacto muito alto ou excepcional. Isso significa que nós temos possibilidade de ocorrência, sim, de chuvas fortes, mas de curta duração e localizadas. Lorena, e onde estão essas áreas mais vulneráveis? Então, as áreas vulneráveis são mais na região sul do estado, porque tem uma confluência aí da questão da topografia da região e acaba sendo sempre uma região mais vulnerável, a nossa região sul e serrana. Mas basicamente essa região é a mais vulnerável, mas as chuvas essa semana até o dia 28 vão ser distribuídas ao longo de todo o estado, tendo chuva forte no dia 28 mais no norte do estado, no extremo norte, e hoje e amanhã do sul a região central também. É uma massa que vem se deslocando ao longo de todo o estado. Então começou ontem na região sul, tivemos uma chuva bem significativa ontem à noite em Una, choveu em torno de 139 milímetros em 3 horas. Meu Deus! Teve alagamentos, choveu bastante, mas foi pontual, Após essas 3 horas, a gente teve o cessar, das chuvas. Então, essas chuvas intensas de verão costumam trazer esses transtornos para a população, principalmente de alagamentos, causando, na maioria das vezes, perdas materiais, Quando a gente tem um prolongamento mais dessa condição ou muitas horas de chuva intensa, aí a gente vê o que está acontecendo na região lá em Minas Gerais, que a gente tem visto nesses dias. Mas não é o que vai acontecer feito pelo CEMADEM, Lorena, você já falou, que o sul tem áreas importantes de risco. Agora, eu tenho um destaque aqui que a cidade da Serra está entre as 10 cidades do Brasil com o maior número de pessoas vivendo em área de risco. Essa nota técnica foi elaborada pela Casa Civil, do governo federal, em apoio com diversos órgãos do governo também, dos ministérios. E aí quem lê a nota técnica verifica quais foram as bases de dados lançadas e os critérios e indicadores estabelecidos. Tem-se essa lista, mas existem diferenças, Por exemplo, na base de dados do Serviço Geológico do Brasil, a Serra não consta dentre as 10 com mais setores de risco. E aí um ponto importante que nós aqui no estado estamos trabalhando junto com o município, o governo do estado, ele anunciou ano passado o aporte de recursos para os municípios. O governo do estado vai custear a elaboração dos planos municipais de redução de risco para os 78 municípios do estado. E o que isso significa, Fernanda?
Esse plano, ele é muito mais detalhado. Eu posso dizer que esse dado divulgado é um dado grosseiro, né? E os planos municipais de risco, eles são uma lupa feita em cada município para identificar exatamente a população que está submetida a esse risco. Então, eu vou te dar um exemplo do município de Vila Velha, por exemplo. O mapeamento de Vila Velha pelo governo federal em 2012, né, indicou 3,45% da população à época residente em área de risco, que era mais ou menos quase 500 mil habitantes. E aí, quando o município de Vila Velha contratou o seu plano municipal de redução de risco, que botou uma lupa em cima desse mapeamento, né, foi lá de casa em casa fazer essa identificação desse risco, essa porcentagem reduziu para 0,31% da população. Então, a gente já identificando a necessidade, né, de ter um plano mais realista, o governo do estado vai fazer esse apoio aos municípios para que a gente consiga elaborar esses planos. E por que esses planos são importantes? Porque eles não só fazem a identificação do risco, né? Ele não vai só apenas mapear e identificar onde estão localizados os riscos e as populações suscetíveis. Ele também faz a indicação de ações estruturantes e não estruturantes que o município precisa se adequar para poder mitigar esses riscos. Então, por exemplo, vai indicar quais são as obras necessárias para mitigar esses riscos, quais são as mudanças legislativas que precisam ser feitas no município para que ele, por exemplo, em seus planos diretores municipais, contemple a questão da gestão do risco e desastres, né, para controlar e direcionar a expansão urbana, por exemplo, né, porque de nada adianta a gente trabalhar a mitigação do risco se a gente não faz um trabalho preventivo também, ou seja, a gente não impede que novas áreas de risco sejam instaladas. Verdade. Então é muito importante a gente trabalhar, sim, com obras para mitigar os riscos, com programas habitacionais para retirar populações de áreas onde não é possível mitigar esses riscos, mas também é muito importante o trabalho da gestão territorial que é feita pelos municípios, que seja feita a fiscalização para não ocupação de novas áreas e que os instrumentos de gestão municipal também considerem a questão da gestão do risco de desastre quando for fazer a expansão do seu território, né? A expansão da malha urbana. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue, né? É na prevenção que a gente consegue fazer um trabalho de gestão de risco com qualidade, né? Porque apenas responder os desastres é importante, sim, claro, mas não é eficaz. A gente fica apenas enxugando gelo, né? Tem um desastre, a gente se prepara e responde, mas se a gente não fizer intervenções estruturantes nos municípios e a mudança de cultura também, né? Isso aí a gente vem trabalhando também, a Defesa Civil do Estado, com capacitações. Ao longo de todo o ano, a gente fornece capacitação para o sistema de defesa civil do Estado, gestores municipais, estaduais também, para que a gente consiga promover uma mudança de cultura, que as pessoas entendam que, por exemplo, construir dentro da calha de rios, isso traz um risco enorme para a sua vida, né, para o seu patrimônio, em costas íngremes, a forma de fazer cortes e aterros também, que isso vem trazer vulnerabilidades, né, no caso de ocorrência de chuvas intensas. Então, todo esse trabalho, não só apenas de obras, né, mas de conscientização, educação, mudanças legislativas, planos e projetos precisam ser trabalhados para que a gente consiga fazer uma adequada gestão dos desastres do nosso estado. Então, resumindo, apesar da Serra estar num ranking divulgado pela Casa Civil do Governo Federal como cidades mais vulneráveis, do ponto de vista aí da Defesa Civil, não é o sul do estado. Não significa. A Serra tem uma grande população, né? É o município com maior população no estado. Então, os problemas tendem a ser macros, né? Mas quando a gente fala de áreas de suscetibilidade a movimento de massa, o nosso sul e região serrana do estado, ele é mais suscetível pela topografia da região. Mas o que eu quis dizer é que o dado ainda não foi divulgado, a gente já sabe
O município da Serra foi contemplado o ano retrasado pelo PAC, né, do Ministério das Cidades, para ser contemplado com o PMRR, o Plano Municipal de Redução de Riscos, que eu comentei agora que Vila Velha, o exemplo que eu dei de Vila Velha. E aí, nos próximos semanas ou no mais tardar mês que vem, será publicado esse plano de serra. E aí é bacana para a gente comparar essa informação. O dado que eu recebi deles, que a população que reside em áreas de risco alto e muito alto para movimentos de massa, ou seja, para deslizamento, são de 6 mil pessoas. E para riscos geohidrológicos, ou seja, pessoas que moram próximo à margem de rios, né, que sofrem a questão de enchentes, inundações, enxurradas, são em torno de 20 mil habitantes. Então, a gente está falando aí de 26 mil contra... Quantos foram que a gente comentou que veio no... Na Serra? 100 e poucos mil, né? Mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Tá vendo a diferença? 132 mil moradores. Isso aí. É porque é um levantamento... A época que o Serviço Geológico fez esse levantamento, como eu te falei, era mais grosseiro, né? Era bem por alto que era feito esse levantamento. Quem imagina o órgão federal mapear a maioria, grande parte dos municípios, né? Do país, é muita coisa para eles fazerem. Então, quando eles fazem esse trabalho, eles fazem um trabalho bem mais genérico. Por isso da importância dos planos municipais de redução de risco, porque aí sim a gente consegue ter cirurgicamente a população residente em áreas de risco e a gente consegue de forma mais qualitativa trabalhar essa gestão desses riscos, entende? Entendo. Hoje, do ponto de vista de vocês, quais são as áreas mais vulneráveis? Quem está em costa, independentemente da cidade, o que mais a gente poderia orientar aqui os nossos ouvintes? Isso. Populações residentes em costas íngremes, especialmente naquelas inclinações acima de 30 graus, já é considerado em costas íngremes, e pessoas à margem de corpos hídricos, né? Rios, córregos, porque... por exemplo, nos rios, os rios têm a sua planície de inundação, que a gente chama, né? Eles estão naturalmente dentro de uma calha, mas eles têm uma planície de inundação em torno deles que naturalmente, quando chove um pouco acima, né, do esperado, eles naturalmente ocupam essas planícies. Isso é natural do rio. E o que ocorre culturalmente, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro, foi a ocupação desordenada dessas planícies de inundação. Então, a população que mora nessas áreas, elas recorrentemente sofrem com esses problemas, né, de enchentes e inundações. O caso agora de Minas, Lorena, é sempre de madrugada, né? As pessoas são acordadas já com a tragédia, né? Porque normalmente, eu tenho aprendido isso com os nossos meteorologistas aqui, né? A umidade, o calor ao longo do dia, né, ele favorece a precipitação e depois à noite, né, que ocorre a redução da temperatura, favorece a precipitação de forma mais intensa de noite e de madrugada. Então, normalmente, sim, essas tempestades tendem, né, a ocorrer nesse período. E é justamente no momento em que a maioria da população está dormindo. E aí, Fernanda, aproveito para falar da importância da população também se cadastrar para receber os nossos alertas. Como eu falei antes, nós temos um serviço de monitoramento, né, de riscos hidrológicos aqui no estado, meteorológicos, e nós fazemos um monitoramento disso e emitimos alertas através de SMS, WhatsApp e até mesmo Cell Broadcast. Ontem mesmo, nós emitimos para alguns municípios do norte do estado esses alertas. Quando a gente identifica, né, chuvas intensas e persistentes, nós fazemos esse envio do alerta para que a população fique atenta, né, principalmente moradores de áreas de risco, verifiquem como é que está a questão, né? Por exemplo, quem está na beira de corpos hídricos, verifique como é que está o nível dos rios, se for o caso, né, e tiver tendência de subida, que saia das suas casas, procure um abrigo, não esperar a condição se agravar. Quem mora em costas, se está tendo alguma postes estão inclinando, cercas, muros, se tem alguma trinca nas suas residências, barulhos, portas empenando, então o alerta a gente emite para que as pessoas
se atentem e comecem a observar os riscos. E quando a gente chega a emitir o Cell Broadcast, no alerta, gente, agora me fugiu o nome, severo, a gente já envia informação para que a pessoa deixe aquele local, né? Então, a gente tem todos esses dispositivos e para isso funcionar, a gente precisa que a população, ao receber esses alertas, também elas compreendam e saiam desses locais, porque de nada adianta a informação chegar se ninguém fizer nada também. É isso. A Defesa Civil de Juiz de Fora, ela é muito estruturada e certamente muitos desses problemas devem ter sido em decorrência da população não sair dos locais de risco, né? Quando a mensagem chega. Então, esse é um trabalho também que a gente precisa fomentar e a gente tem feito para que a população tenha ciência desses riscos e que elas compreendam da necessidade de deixar as áreas de risco quando há uma mensagem da Defesa Civil para isso. Ok. Major, te agradeço pela gentileza, hein? De nada, eu que agradeço a oportunidade de participar aí com vocês. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, bom dia.